Paz seja convosco, que o poder do Altíssimo venha sobre a tua vida, hoje e todos os dias. Meditaremos em João, capítulo 18, versículos 1 e 2. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com os seus discípulos. Falaremos sobre o Vale de Cedron, que ele fica entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Para que Jesus chegasse ao Monte das Oliveiras, ele precisava atravessar o Vale de Cedron. E os discípulos conheciam esse percurso, pois já tinham feito muitas vezes com Jesus. E não seria diferente desta vez, pois o mestre estava se preparando. Ele ia orar, ele ia atravessar o Vale de Cedron para que pudesse se revestir para o horror da cruz. Mas nós lemos que Judas não estava mais com os discípulos, ele já havia traído o mestre. Porque Cedron simboliza lugar escuro no hebraico. E Vale de Cedron era conhecido também como lugar Vale de Decisão. Vale na Bíblia simboliza lugar de luta, monte é lugar de vitória. E temos mais exemplos de dois reis que atravessaram o Vale de Cedron. Em 2 Crônicas 29:16, o rei Ezequias ordenou aos levitas, aqueles que cuidavam do templo, que retirassem todas as abominações, as imundícias, as coisas profanas que estavam dentro do templo. Assim compreendemos espiritualmente que Vale de Cedron é lugar de purificação. Era comum as pessoas jogarem, lançarem fora, lá no Vale de Cedron, tudo aquilo que era inútil, tudo aquilo que não fazia parte da comunhão com Deus, trazendo para a nossa realidade. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos largar os ídolos, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem roubado a glória de Deus nas nossas vidas. Ídolos não são apenas estátuas, não são apenas objetos, não são apenas esculturas. Um casamento, um esposo, a esposa pode ser um ídolo na sua vida. Um filho pode ser um ídolo na sua vida. Carreira profissional pode ser um ídolo na sua vida. Então, aquilo que rouba o nosso tempo de estar com Deus, quando nós não damos a glória devida ao Senhor, isso que nos atrapalha é um ídolo. E nós temos que lançar isso, jogar fora no Vale de Cedron. Foi isso que o rei Ezequias fez. Outro rei que também atravessou o Vale de Cedron, foi o rei Davi. Lá em 2 Samuel 15:23, quando o seu filho Absalão se rebelou e quis tomar o trono, o lugar que era legítimo de Davi, porque Davi foi ungido rei por ordem do Senhor e o povo amava o seu reinado. Davi era muito querido, ele vencia todas as batalhas, porque nós lemos que tudo que Davi fazia, o Senhor era com ele, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas porque Davi atravessou o Vale de Cedron chorando, porque ele estava fugindo do próprio filho, porque entre perder o reinado e ter a vida do filho, ele preferiu perder coisas do que perder o filho. Vale de Cedron é lugar de renúncia. Precisamos renunciar tudo aquilo que tem nos afastado da comunhão do Senhor. Precisamos entender que nós precisamos amar mais as pessoas e usar os objetos, as coisas. O mundo parou. Não importa a tua religião, a fé que você professa. O mundo todo, cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, tiveram que parar. Nós tivemos que parar e repensar a nossa vida. Como é que nós estávamos diante do Senhor? Será que nós estávamos renunciando realmente ou estávamos andando, vivendo a nossa vida segundo aquilo que nós queríamos e Deus, a sua vontade, a sua palavra em segundo plano? Foi isso que Jesus fez lá no Vale de Cedron. Jesus atravessou o Vale de Cedron para que ele pudesse renunciar
Vale de Cedron é também lugar de renúncia. Tanto é que Jesus convidou, levou os discípulos junto com ele, porque esse momento era muito importante na vida de Jesus. Ele estava prestes a viver o horror da cruz. Ele convidou os discípulos, mas os discípulos ficaram dormindo. 3 vezes Jesus voltou e viu que eles estavam dormindo. E numa dessas vezes, Jesus falou: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus precisava ali de apoio espiritual. Ele estava buscando a face do Senhor, porque ele ia enfrentar a cruz. O que isso simbolizava? Todos os pecados de todos os seres humanos sobre a face da terra estariam sobre Jesus. Nesse momento, Jesus sabia que o Pai haveria de se retirar da presença dele, de Jesus. E Jesus nunca havia ficado sem o Pai. Mas por amor a mim e a você, Jesus se fez maldição, porque Deus não habita no meio do pecado. E quando Jesus estivesse crucificado na cruz para derramar o seu sangue, para nos remir, para nos lavar, Deus se ausentaria dele. Ele sabia que Deus se afastaria dele por causa do pecado. Mas porque Jesus enfrentou, ele orou 1, 2, e ele, na terceira vez, ele disse, Mateus 26, 39, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. No Vale de Cedron, no Vale da Decisão, nós renunciamos, matamos o eu, matamos as nossas vontades, para que Jesus pudesse subir na cruz. Ele teve que renunciar. Ele disse, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. O cálice da ira de Deus, a maldição. Jesus se fez maldição. O Cordeiro de Deus, puro, sem mancha, sem pecado. Ele carregou a cruz por mim e por você. Aquela coroa de espinhos, os cravos nas mãos, os cravos nos pés, as chicotadas não eram para Jesus. Mas Ele nos ama de uma forma tão grande que Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna. Todo aquele que confessa Jesus como Salvador passa da morte para a vida. Existe vida após a morte. Existe um plano espiritual. Precisamos renunciar. O mundo estava andando segundo as suas vontades. Quantas pessoas estavam dentro das igrejas? Eu estou falando igreja, não só a igreja evangélica, falando das igrejas naquela fé que você professa. Quantas pessoas estavam simplesmente sendo religiosas, batendo ponto? E Deus não quer isso. Deus não é Deus de aparências. Como eu já falei em outros devocionais, Jesus não foi para a cruz pela metade, Ele se doou por inteiro. E Jesus diz, vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos buscar o arrependimento, a confissão dos pecados, nós precisamos dizer, Senhor, basta, eu não quero caminhar de qualquer jeito, eu não quero viver de aparências, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Jesus, Ele está com os braços abertos, Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer nos dar vida e vida em abundância, porque Jesus mesmo disse que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ao contrário, Ele chega para trazer consolo, renovo, restauração. Mas para isso é preciso nós tomarmos uma posição diante do Senhor. Todas as pessoas que Jesus curou, todas as pessoas às quais Jesus tocou ou mandou uma palavra de cura, que Jesus curava pessoas também à distância. Para todas elas, as que eles via pessoalmente, Jesus falava da salvação. Porque não adianta só ter a cura no corpo e não ter a cura da alma. E quantas pessoas estão hoje doentes no corpo porque a alma está ferida. Mas eu quero te dizer, quando nós atravessamos o nosso vale, quando nós temos coragem de enfrentar o Vale de Cedron, lá nós temos purificação, renúncia e entrega. E quando nós saímos do Vale de Cedron, lá na frente, nós temos um jardim lindo nos esperando. Nós temos o Monte das Oliveiras.
Foi isso que Jesus conseguiu. Ele estava ali se derramando na presença do Senhor, tanto é que a palavra do Senhor nos diz que ele transpirou sangue por causa do horror que ele iria enfrentar, por amor a mim e a você. Mas ele orou uma, duas, na terceira vez ele estava revestido. A oração é o nosso combustível. As promessas de Deus, a palavra do Senhor tem que estar na nossa mente para que nós possamos resistir o dia mau. E o Espírito Santo te convida neste dia. Tome uma decisão diante do Senhor. Não abra a boca e diga como muitas pessoas estão dizendo. Tomara que tudo volte ao normal. Tomara que as coisas voltem ao normal. A última coisa que Deus quer é que tudo volte ao normal. Que nós possamos voltar a trabalhar, a estudar, a congregar, a fazer parte do corpo de Cristo e ao templo, mas que nós possamos fazer as coisas da maneira que Deus quer. Provavelmente, por causa da normalidade, por causa da religiosidade, é que as coisas ficaram do jeito que ficaram e Deus permitiu que tudo parasse, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão e tomar uma decisão diante dele. Deus quer sempre o melhor. E Ele nos dá os meios, as ferramentas para nós vencermos. Mas é preciso nós termos uma atitude e nós não nos acomodarmos. O Espírito Santo fala para nós nessa manhã. Não tome a presença de Deus como algo comum. Deus não é comum. Deus é extraordinário, é sobrenatural. Os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Então que nós possamos adorar e servir esse Deus na beleza da santidade que Ele tem. Porque Deus, ele se renova. Deus, a cada manhã, as misericórdias dele são liberadas para a nossa vida. Então, que nós possamos buscar. Que Deus te abençoe por você todas as manhãs ouvir essa palavra e muitas outras palavras que as pessoas têm dito acerca da palavra dele. Mas que essas palavras nós possamos pôr em prática. Que nós não venhamos só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos em o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque nós tivemos o exemplo de 3 reis que atravessaram o vale de Cedron e tiveram vitória. Que nós possamos, meu Deus, no vale da decisão, sermos purificados, que nós possamos renunciar e que nós possamos nos entregar, nos render à tua vontade. Senhor, nos ajude a corrigir os nossos erros, que nós possamos dizer não ao pecado. Senhor, eu oro por aquele que está pedindo forças para largar um vício. Senhor, eu oro por aquele que está pedindo uma cura nas emoções. Eu oro por cada família, por cada necessidade específica, onde chega essa palavra. Eu oro, Senhor, pela restauração dos casamentos. Eu oro pela porta de emprego. Eu oro, Senhor, pelas causas na justiça. Senhor, eu oro repreendendo todo olho gordo, toda inveja, toda maldição, toda palavra que foi lançada contra a tua vida, todo sentimento de derrota, todo sentimento de fracasso. Eu repreendo no nome de Jesus e eu declaro a vitória na tua vida. Que nós, Senhor, tenhamos forças para vencer, que possamos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas a cada dia e que possamos te adorar da maneira que o Senhor tem que ser adorado. Que nós não venhamos dar a sobra do nosso tempo para ti, mas ao contrário, possamos te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a reabertura das igrejas, que nós possamos estar reunidos te cultuando, recebendo a tua palavra e que possamos ter transformação, que a nossa casa seja um lugar de bênção, que a nossa casa seja um lugar de cura e nós somos a igreja, aonde quer que nós formos, que as pessoas vejam o brilho do teu Espírito Santo em nossa vida e o poder que a tua palavra e que a oração pode nos transformar. Em o nome de Jesus, amém. Tome uma decisão diante do Senhor e Ele te surpreenderá. Até a próxima, que Deus te abençoe.